seguinte, do custo da conta de água, que tem tirado o sono de muita gente, né? A gente mostrou ontem aqui faturas com valores nas alturas, pessoas que pagavam conta mínima pagando R$ 1.000. Nós mostramos aqui no Cidade a situação dos moradores de Pilar, com contas que passam exatamente de R$ 1.000. Segundo denúncias, muitas dessas pessoas são humildes, de baixa renda, e porque as contas de uma hora para outra, quando muda aquele hidrômetro lá, né, a água multiplica, né? O que fazer nesses casos? Muitos estão tendo que deixar de pagar a prestação da casa para pagar a conta de água, tendo que aceitar, inclusive, negociações de contas absurdas. O Neto Mota está com o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB para falar exatamente o que pode ser feito, né, para que dessas denúncias, na verdade, sejam apuradas, né, que haja uma fiscalização realmente, que haja uma auditoria para mostrar se existe ou não cabimento nessas contas tão altas, porque as denúncias continuam chegando, não é isso, Neto? Olha, Edson, continuam sim. Na reportagem que foi exibida ontem aqui dentro do Cidade Alerta, o repórter Alan Garcia mostrou um caso onde a família entrou na casa junto com ele e o hidrômetro permanecia rodando mesmo com todas as torneiras desligadas. O que torna a situação ainda mais grave é que pelo menos 15 outras famílias passavam pelo mesmo. O que essas famílias podem fazer, falando aí juridicamente? Eu estou aqui ao lado do Erickson Dantas, que é o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB em Alagoas, e vai nos falar. Erickson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Olha só que situação, o hidrômetro permanecia rodando e as famílias desesperadas com as torneiras fechadas. O que é que elas podem reunir para apresentar como prova? Qual o procedimento que elas podem fazer, doutor? Boa noite, Neto Mota. Boa noite, Edson Moura e aqueles que nos acompanham ao vivo no programa. Um caso de grande repercussão que aconteceu lá no município de Pilar e que também esse caso tem sido corriqueiro aqui também na capital, em Maceió, em outros bairros e outras localidades, inclusive. É muito importante que o consumidor ele possa adquirir ali o maior número de provas possíveis. Então, no momento em que o consumidor receber em sua residência aquela conta de água que ele entende que a conta é altamente abusiva, é muito importante, primeiro, que o consumidor entre em contato com a concessionária de serviço público para que possa ali fazer uma reclamação e o consumidor solicite junto à concessionária um número de protocolo de atendimento, fazendo a sua reclamação e mencionando também que nos meses anteriores jamais existiu um valor tão abusivo cobrado pela concessionária de serviço público. Se o consumidor não lograr êxito nessas questões diretamente com a concessionária de serviço público que fornece a água, no caso, o consumidor deve procurar de imediato o PROCON, de forma imediata. E aí o consumidor tem que se munir das 6 ou das últimas 12 faturas anteriores, porque ali vai se comprovar o consumo médio do consumidor ou no período semestral ou no período anual, e certamente ali vai ser comprovado ali um erro na cobrança que entendemos de acordo com o que foi veiculado, que é uma cobrança totalmente abusiva, haja vista que, como foi veiculado pela imprensa, aquele consumo não existia e a concessionária estava cobrando um valor totalmente abusivo. Doutor, e quais serão os próximos passos? Reuniu as provas, levou no PROCON, o que é que vai acontecer? Vai ter audiência? Quais são os próximos? O PROCON, que inclusive destacamos aqui, tem feito um trabalho de grande relevância, na pessoa do seu presidente Daniel Sampaio, junto com sua assessoria, tem feito diversas notificações para essas empresas, no caso aí, a empresa concessionária de serviço público de água, fornecimento de água. E aí o PROCON vai enviar notificação para que aconteça ali de imediato uma perícia, se for o caso, para que sejam evitadas ali cobrança indevida ou suspensão do fornecimento ali da água. E aí o PROCON vai notificar essas empresas e caso exista ali uma abusividade ou então situações que possam comprovar um iminente corte de água, com certeza ali vai existir uma sanção, que no caso aí vai ser arbitrada uma multa e também o PROCON irá
ali realizar junto ao consumidor, através da notificação enviada para a concessionária, é uma questão da designação de uma audiência de conciliação. Se não existir um acordo amigável, ou se não existir por parte do consumidor uma condição que o consumidor possa esperar, o consumidor poderá procurar também a via judicial. No caso aí, por se tratar de pessoas vulneráveis, de pessoas que não possuem economicamente uma renda considerável, o consumidor ou os consumidores poderão aí entrar em contato com a Defensoria Pública, levar ali o seu documento de RG e CPF, o comprovante ali de residência, que pode ser a própria fatura de água, e as faturas anteriores que comprovam um consumo baixo e, obviamente, a fatura ou as faturas abusivas que estão ali compelindo o consumidor a realizar ali um pagamento que entendemos que é uma cobrança totalmente indevida. E o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor nesse sentido, no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º, porque aí, com certeza, está existindo um defeito na prestação de serviço. Doutor, e as famílias, claro, temem ficar sem água. Algumas até pagam o valor que dá para pagar, mas as de R$1.000, por exemplo, elas não vão conseguir pagar. Como é que fica essa situação? A empresa pode dar um prazo para verificação dessa perícia ou não? Se eles, de fato, não pagarem esse valor tão alto, a água vai ser cortada? A empresa deve conceder esse prazo ao consumidor, e é bom que o consumidor, como mencionado já no início da matéria, possa fazer reclamação, possa estar munido do protocolo de atendimento e as provas que mencionamos aqui, que são de grande importância, e a empresa tem sim a obrigação, dever, de junto ao consumidor, de dar esse tempo ao consumidor, de suspender, nesse caso aí, o pagamento daquela fatura abusiva até que se apure, até que se verifique, através de uma perícia, o que ocorreu. Que no caso concreto, conforme veiculado pela imprensa, na matéria anteriormente exibida, está existindo aí uma questão abusiva que vai de encontro aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, colocando sempre o consumidor aí numa situação de desvantagem, e aí, neste caso, a empresa tem que conceder, sim, ao consumidor esse prazo, para que essa situação seja averiguada e o consumidor certamente não pague por uma conta se o consumo realmente não foi equivalente àquele que o hidrômetro está constatando. Porque o hidrômetro estava funcionando, o hidrômetro estava elevadamente aí num consumo sendo comprovado, né? Naquele chamado relógio que a gente chama na linguagem coloquial, o relógio da água, que é o hidrômetro, enfim. E o consumidor, sem consumir aquela água em relação à questão do metro cúbico, pagando ou sendo aí compelido ou notificado por uma conta que, com certeza, ele não consumiu aquele valor proporcional. Então, esses abusos têm que ser coibidos. Então, o PROCON necessariamente não teria que pedir. Automaticamente, a partir do pedido do consumidor, a empresa já é obrigada a verificar e dar esse prazo. Sim, há três situações. A primeira é o consumidor entrar em contato e solicitar, junto à concessionária de serviço público que fornece água, esse prazo para que ocorra preliminarmente uma perícia. Também o consumidor poderá procurar o PROCON para mencionar essa situação, levando ao PROCON a documentação que falamos, munido de protocolo, e dependendo do caso, se existir uma situação iminente, até porque a água é um serviço essencial para a população, para a comunidade, enfim, o consumidor também poderá procurar a via judicial e aí entrar com ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, que seria uma liminar, para suspender aquela cobrança até que o mérito da questão venha a ser julgado após ser feita uma perícia e o consumidor não seja imediatamente compelido a ter que pagar aquela conta ou a ter que passar pelo vexame de ter ali fornecimento de água suspenso. Doutor, muito obrigado pelas informações. No caso do Pilar Moura, a gente viu que nem toda família tem apenas 3 membros. O número varia de acordo com cada família. Imagina só, uma família que tem 7 pessoas que precisam do serviço de água. Se esse abastecimento for interrompido, como é que vai ficar? Porque parte também daquelas famílias não consegue pagar uma conta tão alta, já que alguns talões de água chegaram até com valores que ultrapassam R$1.000. Volto para você. Perfeito, Neto. Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor, para a gente esclarecer para quem está nos ouvindo. Ontem a gente mostrou aqui, inclusive, que uma das reclamações dos moradores era que, para pedir que a casa fosse vistoriada, né, eles teriam até que pagar
caso não fosse encontrado nenhum problema por ali. Ou seja, ela teria um custo adicional. Isso tem uma previsão legal ou é algo abusivo em relação ao consumidor? Ou seja, sou eu que tenho que pagar para fazer uma vistoria para mostrar que está tendo vazamento na minha casa? Edson, respondendo à pergunta, a obrigação dever aí passa a ser da concessionária de serviço público nessa questão em relação à proibição de querer cobrar do consumidor esse pagamento da perícia. Conforme foi exibida a matéria, o consumidor está até com problemas de pagamento da taxa de água, né? Ou do pagamento da água, como queira. E aí a gente vai ter que pagar uma perícia de um valor que certamente o consumidor não está utilizando. Esse ônus cabe ao fornecedor de serviço e não ao consumidor. Perfeito. Qualquer coisa pode procurar também a ajuda da OAB também. Vocês têm, né, esse núcleo do consumidor também disponível para auxiliar e orientar também, não é? Isso. O consumidor também que se sentir lesado poderá procurar diretamente a OAB Alagoas, lá em Jacarecica, de forma presencial. E a OAB, atendendo às reclamações dos consumidores, irá acionar a Comissão de Direito do Consumidor para que a OAB, junto aos órgãos competentes, possam aí brigar, no bom sentido da palavra usada, lutar pelos direitos do consumidor e coibir qualquer situação que coloque o consumidor em desvantagem e numa situação dessa totalmente que entendemos que é vexatória. Obrigado, doutor, pela participação. Obrigado, Neto, também, pelos esclarecimentos. Como a gente comentou ontem também, né? É preciso que haja uma auditoria. Olha, se está dando problema, não é numa casa só, em 10 casas, em 100 casas, em 1000 casas, né? Trocou o hidrômetro, está dando problema. O que está acontecendo? Está contando o ar também? Porque aí já é demais, né? A gente já está pagando a água. Tem que pagar o ar que entra no hidrômetro, fica realmente muito complicado. Vamos continuar acompanhando essas questões também. Que a empresa possa esclarecer, possa tirar todas as dúvidas e que os órgãos competentes, no caso o PROCON, né, os PROCONs, a PROCON do Estado, PROCON do município, dos municípios, né, porque a BRK atende a região metropolitana, possam estar presentes também e acompanhar. E, de repente, o Ministério Público também entrar, não é? Solicitar uma auditoria externa, pode ser feito também isso, que o consumidor já não aguenta mais reclamar em relação a essas cobranças abusivas. E pior, ou você paga ou você fica sem água. Aí tem que fazer uma negociação, aí divide a parcela do débito de R$1.000 e não sei quantas vezes, aí no mês que vem vai vir a parcela do débito com o mês que você tem que pagar. É uma situação muito complicada, né? Quem defende o consumidor? Essa é a pergunta.